Nós vamos ler Jeremias, capítulo 19, e como de costume, eu quero fazer a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje. Jeremias, capítulo 19. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos, e fosse ao vale de Ber-Inom, na entrada do portão dos cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ber-Inom, e sim Vale da Matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que estavam naquele local comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote, e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de ser enterrados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrá-los. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim. Farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre esta cidade, sobre todos os povoados vizinhos, toda a desgraça que prometi. Esta foi a palavra do capítulo 19, que Jeremias recebe a palavra de Deus. Então vamos lá. A nação tinha os seus anciões, seus líderes tribais, e tinha os seus sacerdotes mais velhos, homens de relevância, que deveriam ser os sábios, que conduziriam também a nação para o caminho do reencontro. O que Deus faz com Jeremias? Manda ele chamar esses anciões para que junto, lá no vale de Tofete, ou no vale de Ber-Inom, o Senhor desse uma demonstração. E mais uma vez, a gente vê Deus trazendo chance de arrependimento e conserto. O Senhor fala para Jeremias, então, para que ele comprasse um pote e fosse para aquele lugar. Esse vale de Rinom, Ber-Inom, o vale de Tofete, ele ficava ao sul de Jerusalém. E é interessante
embora seja trágico, imaginar em Jerusalém um local onde se tinha sacrifícios humanos. É inconcebível, porque no livro das leis de Levítico, o Senhor deu uma ordem a Moisés que instituísse ao povo isso. Esse vale de Tofete, ou Ber-Rinom, o vale da matança, era ali que crianças eram oferecidas a Moloque, queimadas em sacrifício a este demônio. Agora, a gente olha e vê que esta atitude não é de quem não conhece ao Senhor, é de quem conhecia ao Senhor. O texto no verso de número 2, ele fala também da porta oriental, ou a porta do sol, ou a porta do leste, ou a porta do oleiro, que significa o quê? Era para Jeremias comprar o vaso de barro, se dirigir para aquele local, levar os cabeças da nação, os anciões, levar os sacerdotes mais velhos e dizer para eles, porque naquele local era um local onde exatamente eles estavam praticando um dos mais atos terríveis, que era a falta de apego até os seus filhos. Eles estavam já há muito tempo matando os seus filhos ali na Terra Santa, na Cidade Santa. E quando Jeremias vai com eles para lá, o Senhor fala que vai lhe dar uma palavra para que ele fale com o povo e eles reproduzam para os seus subalternos. Ele fala, e quando ele recebe a segunda palavra de Deus, ele pega o pote no vale de Ber-Rinom e joga, e quebrando, e diz: assim fará o Senhor a este lugar. Ele vai despedaçar, ele vai destruir, porque Deus está irado, porque a terra dele foi profanada, a terra prometida, a Canaã, lá prometida a Moisés, aos seus, hoje Jerusalém. Olha o que virou de Davi para os últimos, olha como que as coisas viraram. Então, em Jerusalém, nesse tempo, nesse local chamado Ber-Rinom, era um local também argiloso, e os oleiros ali, como vimos no capítulo 18, fabricavam os vasos também para serem usados no templo, e alguns para serem usados também pela população. A ideia era que os homens, quando vissem o ato simbólico e a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, se arrependessem e levassem os seus subalternos, o seu povo, para o arrependimento. O Senhor fala que era para ele levá-los, e só lá Deus ia falar para eles o que ia acontecer. Já no local, quando eles estão pisando, exatamente onde eles matam e sacrificam as crianças, dentro de Jerusalém, onde tem o templo de Salomão, o Senhor fala que o que vai acontecer ali, na invasão, na repreensão, no castigo, será como retinir de ouvidos, no verso 3. Esse retinir de ouvidos significa um barulho de um trovão, de um estrondo daqueles que assusta. Quem aqui já ouviu trovão daqueles que falam, sangue de Jesus tem poder? Lá onde eu moro é assim. De vez em quando vem a chuva lá, a primeira coisa que a gente fala, sangue de Jesus tem poder. Guarda a gente, Senhor. Parece que os raios estão ali, o trovão está ali, os ventos estão ali. A coisa assusta. Tem aqueles trovões que dão, que barulho forte mesmo, que até o ouvido fica estalado. Deus está dizendo que depois que Ele trouxer este ato disciplinar sobre Jerusalém, que o estrago será tão forte, e isto aconteceu, que o estrondo da invasão, o barulho do caos que acontecerá à nação,
vai ficar retinindo como trovão. E a gente fala isso, parece que é uma coisa muito longínqua, mas não é. Porque Jerusalém, que já foi a cidade santa, ela profanou a cidade. E aí, eu quero apenas fazer um comentário. Quando a gente ganha as coisas de Deus, Lucas, quando a gente recebe as bênçãos do Senhor, isso é muito sério para a gente pensar. E a gente agradece, faz culto de ação de graça, lá em casa levanta as mãos, né? E a gente pega aquilo que Deus nos deu e começa a usar para outra coisa. E essa outra coisa que eu estou falando, necessariamente, é partir para o pecado. É partir para as coisas erradas. Imagine a gente orando, pedindo um carro para Deus. E aí Deus nos dá um carro. Aí um belo dia, ou um mau dia, um amigo incrédulo me pede o carro emprestado para sair com uma outra pessoa, uma mulher, para ele trair. E eu, não sou eu mesmo, eu pego o meu carro que Deus me deu e empresto para ele. Imagine alguém que tem uma chácara, que tem uma casa na praia, um apartamento a mais, que empresta para alguém para fazer ali um local de matadouro. Mas eu não sou eu, só empresto, ainda ganho dinheiro com isso. É exatamente nesse contexto que o Senhor fala no verso 4. Vocês profanaram este lugar. Vocês dedicaram este lugar a deuses estranhos. Vocês dedicaram uma parte desta cidade para Moloque. Esta cidade era minha, esse povo era meu. Então, no vale de Ben-Rinom, já tinha lá um altar. O paganismo arrebentou. Os ídolos, as obras de feitiçaria, as relações de Israel, de Judá, com os vizinhos, se perdeu adorando tudo quanto é coisa. O texto fala que até nos terraços das casas, e alguns, a parte plana, o povo fazia oferendas para as estrelas, para os astros, oferecia nos bosques, para tudo quanto era divindade, mas fazendo isso na terra que Deus lhes deu. E o Senhor fala no verso 4 que eles dedicaram aquele lugar, profanaram aquele lugar para falsos deuses. E Deus fala que Ele é o legítimo Senhor. Não se esqueça que Jeremias está falando isso, e os anciões e sacerdotes velhos, lembrando lá atrás, Jeremias primeiro, Jeremias de Ananote, novo, que o Senhor levanta ele e fala, desde o ventre da tua mãe te escolhi. Neste capítulo 19, Deus fala para ele levar sacerdotes velhos, mais velhos, e anciões do povo. Então, eram autoridades civis e também pseudos autoridades religiosas, que estavam caídas. Mas ainda havia chance de pedir desculpa, arrependimento, consertar. O Senhor fala no verso 4 que ali é local de sangue de inocentes. Por que essa expressão sangue de inocentes? Porque ali era oferecido sacrifício a Moloque. No verso 5, diz assim uma parte do texto: e não des tua descendência para fazê-la passar pelo fogo a Moloque. Só para a gente lembrar, Moloque, ou Moloche, no hebraico, significa rei. Israel tinha introduzido Judá na sua vida um outro rei, não o rei dos reis, esse Moloque. Essa estrutura de Moloque, ela repousava sobre um pedestal de metal, e ele tinha a sua cabeça semelhante a um bezerro, uma estátua enorme,
sentado sobre um tipo de uma cadeira, e uma coroa. Ele era de latão, de bronze. Imagine, a cabeça de um bezerro com uma coroa, e os seus braços abertos nesse sentido, como se abraçasse alguém. Abraçar. Ele ficava com os braços estendidos. E as pessoas, aqui já não são mais só os amonitas. Agora é Israel que está fazendo isso. Eles dedicaram os seus filhos a ele. E eles diziam, Judá, que toda criança que não passasse pelo fogo, essa criança corria o risco de morrer na infância. Olha, crendice. Estamos falando de um povo escolhido de Deus. Quando era o dia do sacrifício, é muito forte isso aí. Eles aqueciam de dentro, colocavam lenha de dentro para fora na estátua. E aquele fogo era tão intenso, que os pais, depois que as chamas estavam, imagine as mais altas temperaturas, eles pegavam os seus filhos e faziam-os passar pelos braços de Moloque. Muitas dessas crianças não suportavam e morriam. Isso é Judá. Eu disse agora há pouco que a gente vai se afastando. Deixa eu fazer um paralelo aqui. De repente a gente começa a falar diferente. A gente começa a pensar diferente. Eu já vi algumas coisas que você começa a olhar para algumas pessoas e de repente elas estão usando umas fitinhas. O que é isso aí? Ah, ganhei de uma amiga, é proteção. Rapaz, sua proteção é Deus. Quem aqui costuma ir no estado do Brasil, sabe que você chega lá, o pessoal põe uma fitinha no seu braço, tal, não sei o quê, e fala algumas entidades lá. Existem coisas na vida em relação à fé inegociáveis. Então esse povo foi se afastando de Deus, não foi de cara. Os hábitos, o pecado foi entrando na nação. Para você e para mim é estranho falar sobre isso, mas como também é estranho a gente ver alguém que estava na igreja outro dia e agora está fazendo coisas que você fala, poxa, não é crente mais? Ou então está ainda, supostamente, na vida religiosa, mas com expressões, com comportamento, com gestos, expressões verbais, etc., como se não conhecesse o Senhor. Nós estamos vendo aí as pessoas repetindo alguns nomes. Você pergunta para ela, mas o que é genocida? Ah, eu não sei. Estão falando que é, mas fala o que é. O que é fascismo? Ah, eu não sei. Mas me falaram o que é. Existem coisas que vão trazendo Judá para a sua vida, que até chegar a Moloque não foi de um dia para o outro. São passos que a gente vai dando. Passos de distanciamento do altar. E a gente nunca assume isso. Isso que é verdade. Eu sempre elejo alguns culpados pela minha queda. E eu começo então a me afastar. Quando eu estou fora da proteção de Deus, eu estou suscetível a ataques do inimigo. Se o meu coração não está limpo, então, eu começo a colocar ideias erradas na cabeça, como diz a minha mãe, caraminholas na cabeça. E aí a gente começa já a olhar meio assim, etc. Daqui a pouco a gente não fala mais chibolete, já fala cibolete. Você está entendendo a passagem do livro de Juízes?
Eu falo uma coisa, o Lucas fala outra, o Lucas olha para mim estranho, eu olho para o Lucas estranho, o pastor não gosta mais de mim, o Lucas não vai com a minha cara. A gente começa... Daí, para as desgraças começarem a vir, é dois palitos, porque tudo que Satanás precisa é que eu me distancie dos princípios e valores. Aí, não demora muito para me aceitar um convite para ir para uma festa. Daqui a pouco eu estou bebendo, estou fumando, de bobear eu já estou usando entorpecente, estou sendo um exemplo bem comum. Esta nação chegou nesse ponto que lá no vale de Ber-Rinom, o templo está aqui, na parte alta de Jerusalém. O vale de Ber-Rinom está aqui embaixo. No mesmo tempo que tem culto, tem gente no Vale da Matança entregando seus filhos. E aí, se aquecia aquela estátua, e de uma intensidade tão grande, que os pais pegavam os filhos à força, e balançavam lá, e alguns jogavam lá, porque esta entidade traria algum tipo de bênção para a casa, para a família, para a colheita, para a fertilidade. E era um ritual de purificação, eles alegavam, que os pais que não levassem esta criança para este ato, corriam o risco dessa criança não crescer, não viver, morreria. Agora, irmãos, Deus fala sobre isso no livro de Levítico, a gente vai ver daqui a pouco, e o Senhor diz: não contamine a minha terra, não contamine o nome de Deus. E esse povo estava dando a terra que Deus lhes deu para falsos deuses. Essas atitudes eram atitudes que Deus... Eu fiquei pensando, da primeira vez que eu li esse texto, alguns anos atrás, quando era menino, eu fiquei pensando, irmãos, e até hoje, eu me emociono. Eu sou... ver criança sofrendo, bicho sendo maltratado, idoso sendo maltratado, isso me quebra. Eu fico pensando, que gritos de desespero essas crianças davam lá. E os pais, você vai entender, os pais dedicavam isso para essa entidade, ao mesmo tempo que eles se diziam filhos da aliança. Tofet, que vem do hebraico tof, significa tambor. Por que vale de Ber-Rinom ou vale de Tofet e o mesmo chamado Vale da Matança? Porque quando eles sacrificavam as crianças, o ritual exigia bater tambor. Tofet significa tambor. Olha as armadilhas do diabo, o povo de Deus. Então os pais traziam as crianças para o vale para oferecer a Moloque e começavam os tambores. Por quê? Porque os tambores eram batidos mais altos para não escutar os gritos das crianças. Por isso, vale de Tofet, vale do tambor. Forte, né? A gente até se emociona. Isso é, vou usar um termo aqui, isso é crente fazendo lá. Lógico que não é, mas... Então, começavam os tambores. Lógico, criancinha. A caloria já... Imagine jogar a criança lá. Aí jogava a criança. Se sobrevivesse, está purificada. Muitas não sobreviviam. Moloque quis ela para ele. Faça outro. Então os tambores, o vale de Tofet, significa também alegria do povo. Aí eu te pergunto, Sueli,
Que mãe, hein? A gente viu aí no carnaval agora. Que pai, hein? Os pais entravam num êxtase de alegria e os tambores comendo solto e as crianças gritando. Por isso, Vale do Tambor. Na Terra Santa. Quem ainda está comigo, diga amém. Terra que Deus deu. Uma palavra para mim e para todos nós. Cuidado com as coisas que Deus nos dá. Para quem acha que Deus não está vendo, Ele está. Aquilo subiu diante de Deus como uma coisa abominável, de fato é. E eu fiquei de novo pensando, Santo Deus, como pode isso? Como pode? Eu já fiz algumas ocorrências de sumiço de crianças. E algumas a gente encontrou nos estados mortas, que ficou bem claro que foram usadas para coisas ruins. Eu chorava, me irritava, meu dia estragava. Você não pense que isso não acontece aqui, ó. Pense que não acontece aqui nessa cidade. Guarda o teu filho, guarda teus filhos. Acompanha eles, viu? Acompanha eles, dentro e fora de casa. Cuidado com as influências. O Senhor disse que vai tornar aquele local vazio. E o conselho que tem ali vai ficar vazio. Ele diz, eu vou derrotar os seus planos, os seus esquemas. Porque vocês buscaram ajuda nos falsos deuses. Calvino diz o seguinte, eles recorreram nos seus esquemas para os falsos deuses, buscando aquele que não é Deus. Deus está dizendo para Jeremias, não se esqueça, estão os anciões que participam daquilo. E lá estão os velhos sacerdotes que consentem com aquilo. E Deus está dizendo, os projetos de vocês, os planos de vocês, eu vou esvaziar e vou fazer este local. Vai ser aqui que os caldeus vão pisar e acampar. E na invasão, o vale de Ber-Rinom foi o local onde os caldeus fizeram o cerco contra Jerusalém. A profecia se cumpriu. Deus disse que aquele lugar começaria, e aquele local ia se esvaziar. O mesmo local onde eles procuraram ajuda dos falsos deuses, seria ali o início da matança deles. Deus é Deus de justiça. Deus não está morto e Deus não está cego. Deus falou, vocês profanaram a minha casa, minha terra. Jeremias capítulo 18, verso 16, diz assim, a gente viu isso a semana passada, para tornar sua terra em desolação e em assovios perpétuos, todo aquele que passar por ela se espantará e balançará sua cabeça. Então, o vale de Ber-Rinom, Vale da Matança, Tofete. O Senhor está dizendo no verso 8, trazendo uma repetição do verso 18, do verso 16 do capítulo 18. Deus está dizendo que aquele local, agora, vai se tornar um local de desolação. Que ali agora vai acontecer. Vocês não invocaram os deuses pagãos? Eles aqui começa a consequência.
E aí a gente vê o cumprimento dessas coisas, porque a lei de retribuição existe. O povo ia pagar a penalidade dos seus pecados, ou seja, vocês sacrificaram inocentes. Repara que no texto fala, aqui é o vale de matança de inocente. Irmão, quantas crianças morreram lá inocentemente? Deus fala neste texto do verso 9, que a retribuição pelas desgraças de mortes de inocentes vai acontecer. No livro de Lamentações de Jeremias, pós o cativeiro, pós a invasão, tem algumas coisas que são fortes, que é o cumprimento disso. No verso 9 fica claro que eles perderam o afeto. O pecado fez eles não só se afastarem de Deus, como perderam o afeto pelos seus. Pelo amor de Deus, como é que pode fazer isso? E Deus disse, o que é isso? Pois agora vai descer. E aí, abra sua Bíblia em Lamentações 2, verso 20. Aqui no capítulo 19, nós lemos hoje, que o cerco seria tão terrível, que mães comeriam os filhos e comeriam os seus vizinhos. Lamentações 2:20 é após a invasão. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deveriam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Jeremias 4, verso 10. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas, cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. Capítulo 19, não está escrito que isso ia acontecer? Vocês não se afastaram de mim? Vocês não entregaram os seus filhos para Moloque? Eu não disse que não era para fazer? O verso 10, a jarra é uma ação simbólica que o Senhor traz com Jeremias, para que ele explicasse para eles que aquela nação ele ia quebrar. Eu vou repetir o verso 11. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Aí ele pega o pote e faz isso. Não tem mais como ser consertado. Os seus mortos terão de ser enterrados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrá-los. Quando o Senhor fala dos homens, ele está falando aqui dos anciões. E paz, meus irmãos, quando Jeremias joga o vaso, como quem quebra um vaso, esse ato de Jeremias pegar o vaso e fazer isso aqui, ó, jogar e quebra, tem uma simbologia. Porque você viu no texto que Deus disse assim: vou quebrar. E ele vai trazer um povo novo, mas não é esse. Esse povo vai para o cativeiro. Vão morrer pelo caminho, vão morrer na invasão. Vai acontecer tudo que Deus falou que ia acontecer, porque se afastaram de Deus. E você vai encontrar o profeta Isaías falando: casem-se, deem casamento, tenham filhos, tal, porque Deus está quebrando um povo e vai construir um outro povo. Mas quando Jeremias joga este vaso, tem uma simbologia. Ele está representando aí a soberania de Deus, o poder de Deus. Só Deus levanta e só Deus derruba. Deuteronômio capítulo 37 ou 34, 32, não sou bom para decorar, mas diz assim: minha é a vingança e a recompensa. Saiba que o dia da tua vingança, da minha vingança está próxima, e as coisas que hão de te acontecer se apressam a chegar. A vida e a morte estão diante de mim. O Senhor está dizendo para Jeremias mostrar isso para os anciões,
para que eles vissem e levassem então para o povo esta palavra. E aí ele fala que não pode mais ser restaurado, porque um vaso quebrado não tem mais como ser restaurado. Lembre-se que no capítulo 18, o oleiro está lá fazendo o vaso, o barro está na mão, o vaso ainda em forma de barro quebra, e ele pega o barro, o vaso, e transforma num algo novo, num vaso novo. Aqui, de novo, uma palavra agora de repreensão. Deus está dizendo que quando ele pega o vaso e joga, ele vai criar uma nova semente, porque aquela ele vai arrancar. Irmãos, e você viu que mães amorosas chegaram num ponto para matar a sua fome, porque primeiro o cerco foi estabelecido. Ninguém entra, ninguém sai de Jerusalém. É uma guerra. Acabou a comida, acabou o cereal, acabou o trigo. O que aconteceu? Começaram a matar os filhos para comer. Eu te faço uma pergunta. Qual a diferença de quem oferecia o filho para Moloque? Sabe qual o nome que Moloque tem hoje? Legalização do aborto. É isso. As pessoas falam em liberdade, falam em direitos. É o mesmo demônio. Mesmo demônio. Deus está dizendo, quando Ele joga o vaso no chão, eu vou construir um povo novo. E aí aconteceu que os que foram levados cativos morreram. Muitos morreram. Morreram pelo caminho, morreram na invasão. Um povo foi. Na saída, 70 anos depois, o jarro, simbologia, está acontecendo. Já é uma outra geração que lá na Babilônia clamou o Senhor. Agora há pouco estávamos cantando Babilônia caiu, né? Mas a gente ainda lê textos que alguns mesmo na Babilônia não quiseram voltar, inclusive levitas. Quando esse povo é levado para lá, 70 anos se passam. Quem estava com 40 anos, com 70 dá 110. Muita gente morreu. Quem estava com 20, quem estava com 18, crianças que foram, casaram-se por lá, constituíram família, de maneira que a semente, o que Deus falou, um novo povo vem. E aí na Babilônia, esta geração, que sabe por que estão ali, por causa dos erros dos seus pais, clamam ao Senhor. Mas Deus já tinha dito que Ele iria dar o escape. Mas quem entrou daquela geração, da parte dos velhos, uma nova semente, um novo povo. A aliança foi mantida, mas com um novo povo. Quando Jeremias joga o vaso, ele está expressando soberania de Deus. Verso 12, para fazer desta cidade como Tofete. Ele está dizendo, assim como vocês contaminaram de cadáveres o vale de Tofete, vai ficar contaminada agora por causa do castigo que vem. Verso 13, serão imundas, ele fala, as vossas casas serão imundas. Por quê? Porque as casas estariam na invasão cheias de cadáveres. Os caldeus eram máquinas mortíferas, máquinas de violência. Então, na invasão, as casas ficaram fedendo, ficaram contaminadas. Por quê? Porque não houve quem os enterrasse de tanta morte que teve ali. Isso fala no verso 12, fala também em 2 Reis, trata sobre isso. E Deus fala ainda no verso 13 que eles
os telhados da casa deles, eles usaram para ser local de sacrifício para aquilo que não era Deus. É outra coisa só para a gente raciocinar, viu, Silvânia? Só para a gente pensar. O povo foi fazendo, e eu vou representar, com todo respeito, os anos vão passando, o pecado vai aumentando, a blasfêmia vai aumentando, a displicência vai aumentando, a procrastinação vai aumentando, a indolência vai aumentando, o pecado vai entrando, o esfriar vai chegando, hábitos ruins vão chegando, vamos adotando coisas para a vida, e Deus está assim, ó. É meu povo. É meu povo. Pedem para mim, mas estão associados com coisas. E Deus que estava vendo esses anos todos, imagine, no terraço. O terraço era isso aqui, ó. As casas, a maioria delas tinham um andar superior, coberto, plano. E era ali que muitas vezes ia fazer suas orações, conversar. Quando o rei Saul, antes de ser chamado, coroado rei, o profeta Samuel o leva para o terraço, faz uma janta para ele, dá o melhor pedaço. Era o local de honra. O que Israel está fazendo? Pegou o local de honra, que era de Deus, e deixou para os demônios. Diga misericórdia. Aí pensa comigo, irmão. Será que isso não está acontecendo hoje, não? Será que aquilo que Deus, que um dia já foi de Deus, hoje não está sendo mal usado? Eu vou mais. E o dom? E o dom? Cadê o dom que Deus te deu? Tá para que o dom? Ah, para ganhar dinheiro. Tá. Como que você acha Deus olhando do céu e vendo uma dificuldade de gente para ajudar na obra? Vamos ser sinceros? É ceia sábado. Quantos que vão aparecer aqui sábado? Passa um mês inteiro sem congregar, mas vão tomar ceia. Aqui oração, aqui congregar, aqui, mas vão tomar ceia. Esse mesmo Deus continua assim, ó. Certo. Por isso, pastor Luiz Vicente, eu me preocupo. Porque às vezes a gente está orando para uma coisa, Deus está dizendo, sou eu que estou permitindo para ver se apruma. Porque quando está fácil, a gente não se endireita, não. Precisa apertar, arrochar um pouco. Os nabateus, que ficavam ao leste do Mar Morto, era uma nação que tinha esse costume de fazer adoração aos astros e às estrelas. Eles eram vizinhos de Israel. Adivinha com quem que Israel aprendeu a fazer essas coisas? Eu já contei aqui uma vez, qual eu sei que está gravando, então eu não vou contar dando detalhes para não ter problema. Nós estávamos aqui, nós tínhamos culto aqui anteriormente de segunda-feira. E era oração para cima. E era um tal de cair demoniado, etc. e tal. E numa dessas reuniões, vinha sempre algumas pessoas que não eram também da igreja, muita gente, era um culto forte. E um dia me chamaram dizendo, pastor, o senhor precisa orar por fulano, está para o senhor ir lá fazer uma visita? E ela era crente de uma outra igreja. Eu disse, sim, mas ela não tem pastor, não quero ter problema, porque não é que orar é ruim, mas não, ela quer que o senhor vá lá orar. Aí eu fui lá. Cheguei lá, a mulher estava na cama, esticada, mal, tudo que comia vomitava,
Em 25 dias ela estava definhando. Definhando. Falei, santo Deus, é ela mesmo. Aí você entra na casa, você está entrando na casa de crente. Você já sente aquele impacto. E aí, ora. E aí, discernimento. Falei, irmã, do lado da casa dela, tinha um templo de uma religião. E foi aniversário desse templo. E fizeram uma festa. E deram bolo e salgado para ela. E ela levou para casa e mandou ver. Desse dia em diante, a vida dela estava mal. Quando ela me contou isso, eu disse, irmão, o que você fez, minha irmã? Ai, pastor, eu não achei que fazia mal. Eu falei, mas você é crente há quanto tempo? Você não vai em estudo bíblico na sua igreja, escola dominical, não? Não. Sabe a turminha que gosta de profetada? Conhece gente assim? Vou lá que tem um manto, tem um profeta lá. Então ia. Mas não tem raiz. Então tudo que vem, aceita, até como se fosse de Deus. Você é crente há quanto tempo? Falei, minha irmã, você não sabe que as coisas sacrificadas aos demônios não tem. Mas é uma pessoa tão boa, tal. Falei, irmã, você quer libertação ou você está nessa vida ainda? Falou, precisa pedir desculpa ao Espírito Santo, precisa repreender isso aí, consertar e tal. Fica em pé, irmã. Fica em pé, irmã. Então, vamos orar. Começou. Botar as tranqueiragens para fora. Enquanto não confessou, pediu, não se levantou da cama. Jeremias, vai com esses homens, faz isso. Sabe o que os homens fizeram? Isso não nos incomoda. Os anciões e os sacerdotes não tomaram atitude de arrependimento. Verso 14, penúltimo. Ele vai no pátio da casa do Senhor, que era perto de Tofete. No pátio era o maior tribunal ao ar livre, onde se tratava dos assuntos que julgava o povo. A gente vê isso aí, por exemplo, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, verso 5, quando Josafá coloca-se em pé na reunião de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. É quando ele está ameaçado, é quando ele também vai botar o povo para orar, é nesse local. Olha bem, um dia o povo já foi crente. Deus leva Jeremias lá, e lá estão os anciões. E fala com eles. E aí o Senhor manda ele falar em alta voz para todos que estão ali. Sabe o que aconteceu, irmão? Entrou por aqui e saiu por aqui. Eles não deram ouvidos. Aí no verso 15, o Senhor diz, nas suas cidades, nas suas vilas, a desgraça vai chegar. Aquele caos atingiu não só Jerusalém, como também as regiões vizinhas, como Betânia da época, foi atingida. Betânia antes de Jesus. Para a gente realinhar os pensamentos, quando o Senhor manda Jeremias comprar uma botija e levar os anciões, Deus tem um propósito. A palavra-chave aqui é: a tolerância do Senhor chegou ao fim. Chegou ao fim. Um dia, Aguinaldo, você pregou uma palavra aqui que eu nunca mais esqueci. Tem a misericórdia, depois tem a longanimidade. Mas finda. Deus disse para aquele povo:
este mal de vocês tem hora para acabar. E Deus deu um basta. O capítulo 18 traz para nós a rejeição do povo de se tornar um vaso novo. E eles estavam tão confiantes nos outros deuses, conforme fala o verso 4, que por causa disso, eles iam experimentar a fúria. E naquele vale de Tofete, quando o profeta quebra o vaso, Deus está demonstrando ali, eu tenho controle, vou fazer um vaso novo, mas não com esse povo. Vem tudo que tem para acontecer e depois Deus, na semente que Ele tem, constrói um novo povo. A gente vê no verso 9 que eles não têm mais amor. Eles não têm mais amor nem por Deus e nem pelos próximos. Porque quem mata os filhos, irmão, que amor é esse? Quem entrega os filhos para ser queimado, já não tem mais nenhum tipo de sentimento. Deus está tratando com eles e fazendo essa alegoria do botija quebrado, para ver se eles entendem, compreendem. Mas o verso, Salmo 127, o verso 3, o Senhor está cobrando, presta atenção aí, papai e mamãe, nós, o Senhor está cobrando a herança dele. Está cobrando a herança dele. O que vocês fizeram com a minha herança? Não é a herança da terra que Deus está falando. Alguém abra a Bíblia para mim, Salmo 127, verso 3. Por favor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus está pesando a mão, porque a herança dele, esse povo profanou, esse povo contaminou. As casas de Judá ficaram casas perversas e imundas. Foi com lágrimas que Jeremias, quando ele traz essa palavra, eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, verso 15, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz, ou seja, o coração, para não ouvirem as minhas palavras. Quando Jeremias lança essa palavra no verso 15, ele fala chorando, porque ele sabe, ele vê, ele já teve experiências com Deus. E ele fala isso para o povo. E o povo fez o quê? Não queremos saber. Hoje, nós vimos o capítulo 19, que para mim é uma das coisas pesadas, porque quando você vê uma nação que chegou neste nível, aí, meu irmão, lascou tudo, aí já era. Deus está dizendo, eu vou cobrar dos pais o que fizeram com os meus. Eu vou tratar sobre esta nação, com esta nação, no vale de Ber-Rinom, eu vou tratar. Então, quando os caldeus chegam a Judá, é exatamente naquele local que era local de sacrifício que eles se estabelecem. E é ali que muitas vidas vão cair, vão ficar. Porque foi ali que eles profanaram. Eu tenho pensado muito num texto bíblico que eu já preguei aqui um dia. E eu fecho isso para a gente orar. Um dia o teu pecado te achará. E este dia, para esta nação, chegou. Eles não ouviram. Você está acompanhando comigo, quem está vindo, que todos os capítulos, Deus está falando. Deus está gerando possibilidade. Mas daqui a pouco você já vai ver que não tem mais possibilidade, não. Aliás, aqui já está ruim. Porque o juízo chegou. Amém, queridos? Feche os teus olhos.